verdade e o engano, onde a gente olhou lá para o capítulo 2 da primeira carta de João, versículos 18 até o 27. Naquela ocasião, nós fomos chamados a resistir aos falsos ensinos, a permanecer firmes no que ouvimos desde o princípio. Naquele momento, fomos alertados a não buscar novidades vazias, mas seguir buscando profundidade na palavra. Hoje pela manhã, refletimos sobre o amor prático como o fruto de uma fé viva, ou seja, falamos sobre os dois tipos de amor que a Bíblia apresenta. Todo coração vive o amor de uma dessas duas formas, ou de acordo com o amor de Caim, ou de acordo com o amor de Jesus Cristo. Onde vimos que talvez tenhamos nos habituado a chamar de amor aquilo que talvez seja qualquer outra coisa, de acordo com o que a Bíblia apresenta para a gente. Agora à noite, irmãos, daremos continuidade ao tema do discernimento espiritual. Então a pergunta é: como discernir entre as vozes que ouvimos todos os dias? Como reconhecer se algo é do Espírito Santo de Deus ou fruto de um espírito de engano? Cheios de amor, certos da nossa necessidade cada vez maior de conhecermos as Escrituras, te convido a se aprofundar junto comigo em mais esse trecho da carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus dessa forma: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, e eles procedem do mundo, por isso o que falam vem do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. É dessa forma que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Se você tem acompanhado esse estudo que temos feito aqui da primeira carta de João, você já sabe que o apóstolo está escrevendo para uma comunidade em que muitos estão seduzidos por falsos ensinos. São crentes que ouviram a voz do nosso Senhor, mas têm se sentido confuso, abalado, com a sua fé meio esquisita, e sem saber, continuam e cada vez mais abraçam os anticristos daquele tempo. Esses anticristos não se apresentam de forma monstruosa, pintado de vermelho, com chifrinho na cabeça e uma cauda bem pontuda. Pelo contrário, muitas vezes eles vão chegar com palavras doces, com espiritualidade aparente, com argumentos convincentes. E hoje, irmãos, a gente vive exatamente esse mesmo tipo de contexto. A espiritualidade do nosso tempo é uma espiritualidade mística, emocional e, acima de tudo, relativista. Um culto cada vez mais emocional, cada vez mais psicológico. Vou começar logo por um detalhe que eu gosto muito. Nossa, isso aqui eu gosto muito, 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 muito. Quer ver um detalhe onde a gente transforma a realidade do culto em uma outra coisa? Quando o pastor está pregando e começa aquele fundo musical. E aí o pastor está falando de amor e aí no fundo está: Deus me ama e seu amor é tão... bem suave, né? É gostoso, não é? Mas de certa forma você está ali usando tudo de recurso para levar o coração a uma compreensão. Quer ver outro? Aqui é legal e o cinema já usa há muito tempo. Luz controlada
e a famosíssima parede preta. Eu sei que você estava pensando nela, não adianta. E aqui de novo a gente precisa pensar, tem sentido, cara, porque reduz as distrações, ajudam a gente a aumentar o foco, né? Olhar para uma coisa só, todo o fundo fica escurecido, mas também tem um problema, porque é uma estratégia usada para controle mental. Pois é, vale a pena pesquisar sobre isso. Outro detalhe, estímulos para gerar respostas físicas, ou seja, escolha de música para cada momento, não pelo que a letra diz, não pelo que a música traz mensagem, mas pelo tom da melodia. Porque a musicoterapia está aí para mostrar para a gente como a música interfere nas nossas emoções, como age sobre a nossa mente. E por aí vai, de recursos em recursos. Cultos cheios de emoção, cheios de experiências místicas e espirituais. Quem aqui não conhece aquela pessoa que fala, nossa, olha só, o pastor falou de parede preta, até arrepiei aqui, ó. Oh Deus! Mas acabam sendo cultos vazios da presença do próprio Senhor. Todo mundo sente tudo, todo mundo vive tudo, não ouve a voz de Deus. A igreja que fala de Deus, mas não fala de arrependimento, não aborda transformação de vida, abandono de pecado. Cultos que citam a Bíblia, mas ignoram o contexto da passagem bíblica. Cultos cheios de altos e baixos emocionais, mas que não promovem nada de diferença na vida de ninguém. Saiu dali, acabou, como um bom filme, que você vai, assiste e depois vai embora. Nenhuma mudança de direção. Igrejas que se vestem, ora de muita tradição. Não, a nossa igreja, a gente só ora de pé, a gente só lê a palavra de joelho, a gente só ora com o rosto no pó, mas sem nenhum compromisso com a prática do Evangelho, o exercício do amor. Como vimos na EBD de hoje de manhã, uma igreja que mostre as bênçãos, também precisa mostrar os desafios de perseverar na fé. Você não vai virar um evangélico, um cristão, e sim, pirilim, sumiram-se seus problemas. Não é assim. Se você contava com isso, meu irmão, desculpa, mas não é assim. É num contexto de confusão que João, mais uma vez, se dispõe a ajudar a igreja do Senhor. Esse é o contexto da carta. E, estranhamente, tanto tempo depois, esse ainda é o nosso contexto. Essa é a relação daquela igreja com a nossa igreja, com a igreja brasileira. Por isso te convido a refletir sobre o tema, prepara para anotar o tema da noite, entre vozes e verdades, discernindo o espírito do engano. Aqui, irmãos, diante de tanta confusão espiritual, João continua fazendo aquele mesmo exercício com os crentes, chamando os crentes a voltar ao básico, mas não o básico no sentido de superficialidade, ao básico no contexto do que é essencial e inegociável. O apóstolo não fala de uma igreja distante, de uma igreja irrelevante, mas ele fala usando, como o pastor falou no domingo passado, usando recorrentemente uma expressão. Qual é a expressão? Como é que ele chama os crentes? Filhinhos, filhos amados. Ele ainda amarra essas coisas ao longo da carta, porque são homens e mulheres que já ouviram a verdade, mas precisam ser lembrados que nem toda voz espiritual merece crédito. Até aqui na carta, João tem reforçado a centralidade de Cristo, a obediência aos mandamentos, ao amor como expressão da nova vida em Cristo. Agora, ele vai ampliar esse chamado, e ele vai obrigar a igreja a entender a importância do discernimento, nos lembrando de que existe uma batalha invisível pela nossa atenção. A nossa fé e a nossa adoração ainda vão ser seduzidas. E essa batalha não se vence com emoção, não se vence com tradição, não se vence com mais estrutura litúrgica, mas com o Espírito da verdade operando dentro de nós. E nesse Espírito, atentos e dependentes da graça desse Espírito,
que eu te convido a refletir sobre o nosso primeiro ponto. Pega aí seu boletim, vira ele na parte de trás, dá para anotar. Vamos ao primeiro ponto. Não acredite em tudo que parece espiritual. Não acredite em tudo que parece espiritual. Versículo 1. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim como falamos sobre amor hoje de manhã, agora à noite João faz o mesmo exercício com seus ouvintes ou com seus leitores, né? Ele dá novas ordens, novas direções, e exatamente como ele fez dizendo que o amor não era opcional, ele vai reforçar dizendo: discernimento espiritual também é mandamento de Deus. Você não discerne, não vai parar para discernir espírito se você quiser. Se você realmente for espiritual, o Senhor diz que é um exercício de todo crente. Nem todo discurso piedoso será um discurso verdadeiro do Evangelho. Nem toda manifestação é fruto do Espírito Santo. O perigo não está apenas no que parece heresia evidente, porque se eu pegar e falar que para você ser abençoado, tu sabe dar cambalhota, Marcelo? Quê? Estrelinha tu sabe, mas cambalhota não. Então, Marcelo, você vai ter uma semana muito difícil, porque essa é a semana da cambalhota espiritual. Quem sair da igreja dando uma cambalhota, vai ter uma semana de paz, de bênção. Faz sentido um negócio desse? Responde com propriedade, igreja. Faz sentido? É claro que não. Não faz sentido nenhum. Onde que na palavra fala um negócio desse? Por quê? É uma heresia óbvia. Então a gente tem que olhar para isso e tem que refutar isso. O perigo não está só nessa parte, não. O perigo está principalmente naquele conteúdo, naquela ideia, naquela proposta que soa como palavra de Deus, soa como algo cristão, mas que não é. Exemplo, claro, eu não podia deixar passar sem exemplo, a tradição religiosa que valoriza elementos culticos. De quando? Do Antigo Testamento. Cultos mosaicos, ou seja, como se fossem exigências atuais. Exemplo, chofar, velas, tarif e tantas outras coisas, de um culto que remetia, era sombra de algo glorioso, apontando para algo espetacular que viria. O que é esse algo espetacular que viria? Jesus Cristo. Olha todos eles aqui, meu irmão. Foi resolvido. A gente tem um símbolo que unifica tudo que todos aqueles símbolos simbolizavam. Você quer ver um outro exemplo fácil da gente entender? A proibição da guitarra, a proibição da bateria. Esse eu sempre gosto de citar, gente. Graças a Deus eu já peguei só o finalzinho disso. Não peguei isso muito intenso. Mas porque esses eram instrumentos considerados instrumentos do mundo. Esses são instrumentos que o mundo usa para glorificar o seu Deus. Ou ainda, as tentativas de dar validade espiritual à fé, usando argumentos da ciência, porque isso também é algo que passa, também é algo que muda o tempo inteiro. Tudo isso parece comportamento cristão, vivendo, amarrando, cobiçando, refletindo, cultuando coisas que não fazem sentido mais. João está nos convidando a uma profundidade que nos leva ao exercício de testar todas as coisas. É mais do que você olhar para uma coisa e dizer: e assistir Harry Potter é do diabo, porque é magia, é feitiçaria, olha só, é do diabo. É muito melhor você pegar e dedicar tempo e atenção. É com uma criança, é com um adolescente, senta do lado e ensina a refletir. Caramba, realmente, olha ali, olha os valores que estão sendo ensinados, mas você está vendo o preço que está sendo pago? Você está vendo como eles precisam da imagem de um Salvador? Você está vendo como precisou de um sacrifício para as coisas mudarem? Tem tantos pontos que a gente pode olhar para isso. E eu sei, irmãos, de todas essas histórias, o que é mais difícil para nós, como um chamado, como uma igreja cristã, que é fruto de uma cultura e de um histórico judeu, muitas vezes
Esses símbolos continuam voltando para dentro do nosso culto, mas eles não fazem sentido na igreja de Jesus, porque é preciso provar, testar, examinar, e o que eles traziam, o que eles simbolizaram, já se cumpriu. Esse alerta de João não é um alerta isolado. O apóstolo Paulo já havia enfrentado esse mesmo tipo de problema. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele expressa sua perplexidade ao ver que estavam, eu acho que é pilha, desse jeito, abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Um evangelho semelhante, não o verdadeiro, mas algo parecido. E isso tornava esse evangelho maldição, engano. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo também diz que alguns estavam aceitando outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Ele usa 3 vezes. É melhor do que trocar pilha? Ele usa 3 vezes a palavra. O inimigo está furioso hoje com essa mensagem, né? É brincadeira. Tudo isso apresentando, né, essa repetição do outro, essa repetição de coisas que são graves e que estão dentro da igreja, tudo isso apresentando de forma encantadora e aparentemente legítima, porque seduz. Não tem nada mais sedutor do que você pegar a própria Bíblia e mostrar símbolos do Antigo Testamento e falar, olha as vestes sacerdotais. Precisamos forjar vestes sacerdotais, elas apontavam para a beleza do nosso Deus. Olha as pedras preciosas que tinham ali, olha os fios que eram colocados, olha o tipo de tecido. Agora olha a roupa do pastor Felipe, olha a roupa do pastor Paulo. Não, a gente tem que fazer essas vestes para eles, vamos fazer essas vestes. E são elementos que entram facinho de novo, porque na Bíblia eles estão descritos como eles deveriam ser. Tiago, por sua vez, escreve a uma comunidade dispersa, uma comunidade religiosa, uma comunidade piedosa, mas alerta que a fé sem obras é morta. É morta. Por quê? Porque havia gente que se dizia cheio do Espírito Santo, homem de Deus, mulher de Deus, mas vivia em juízo, vivia em parcialidade, em arrogância. Era aquele discurso, bate no peito e diz, presbiteriano vai para o céu, porque fui predestinado a ir para o céu. E o batista não, desculpa irmãos batistas, é só exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Gente que por qualquer coisa está se enchendo de arrogância, de coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. Gente que confundia espiritualidade com emoção desgovernada, ou ainda com aparência de sabedoria, mas que lá no fundo, no íntimo, vivia segundo os padrões do mundo, como o seu próprio coração desejava. Gente que vai para a igreja e não sai feliz se não cair no espírito. Que espírito é esse? A verdade é que essa tensão não é uma tensão nova, mas também não ficou lá atrás do passado. Ainda hoje vemos igrejas que se dizem fiéis à Bíblia, mas ensinam legalismo disfarçado de santidade. E quando eu falo isso, eu falo dos nossos próprios arraiais. Outras que exaltam experiências espirituais sem nenhuma base bíblica. Revelações constantes, visões arbitrárias. Eu vejo que você vai casar. Ninguém vai casar com pobre, feio, pessoa cheia de vício. Todo mundo vai casar super bem. Assim é mole. Declarações sem nenhuma responsabilidade. A pessoa fala ali e aí acaba com a vida da outra porque deu uma profecia atravessada e depois não tem nenhuma responsabilidade. Falei porque Deus botou no meu coração. O que botou no seu coração foi o espírito de porco que habita na sua vida. Uma fé que se assemelha muito mais à autoajuda do que o verdadeiro evangelho da cruz. Há quem ensina que basta repetir frases sem qualquer efeito, jejuar sem qualquer entendimento, recitar versículo como se fossem fórmulas mágicas. Repita, igreja, tudo posso naquele que me fortalece. De novo,
Com mais força. Agora sai daqui e vai pregar o evangelho ali na Palmeirinha. Para quem não sabe, Palmeirinha é uma comunidade aqui próxima. Facinho. Falar sem compromisso é mole. Mas fé verdadeira não se baseia em rituais, não se baseia em sensações, porque agora eu estou tão cheio do Espírito Santo que eu tenho que pregar hoje. Não é isso. É uma fé que se baseia na verdade revelada de Deus. João não está negando que o Espírito Santo atua, muito pelo contrário, ele está nos ensinando a reconhecer quando é o Espírito Santo de Deus e quando é apenas aparência, manipulação, engano, mentira. E isso, meu irmão, não tem como a gente fazer se a gente não buscar profundidade, se a gente não conquistar do Senhor discernimento, maturidade espiritual. Por isso, se a sua fé está ancorada apenas no que te emociona, ou ainda no que se alinha às suas preferências de culto, cuidado. O espírito do erro muitas vezes se disfarça de espiritualidade. João nos chama a examinar isso, não com arrogância crítica, mas com sabedoria bíblica. A fé verdadeira não é crédula, ela é lúcida, e é por isso que o ponto 2 vem acompanhando o ponto 1 de forma tão importante. Ponto 2, Cristo é o critério para discernir o verdadeiro Espírito. Cristo é o critério para discernir o verdadeiro Espírito. A centralidade de Cristo é a marca do Evangelho, do verdadeiro ensino. Ele é o Filho eterno, encarnado, crucificado, morto, sepultado, mas acima de tudo, ressuscitado. Se o ensino tira Cristo do centro, nega a sua encarnação, substitui sua obra, ou de qualquer forma reduz a um exemplo moral, como um grande mestre, um grande filósofo, continua sendo espírito de erro, é falso, é mentira, é heresia, é condenação. O Evangelho não é sobre o que eu e você sentimos, não é sobre o que eu e você vivemos, mas sobre quem Jesus é, sobre quem Jesus fez e o que Ele continua fazendo. João nos apresenta aqui um teste que é definitivo da verdadeira espiritualidade, a centralidade da vida em Cristo. Mas aí que vem, né? Porque às vezes, e eu já bati nessa tecla aqui, a gente fala de Cristo, achando que a gente está falando da mesma coisa, mas não é qualquer Cristo, mas o Cristo das Escrituras, aquele que a Bíblia vai dizer que é eterno, divino, encarnado, crucificado, ressuscitado, glorificado. Essa confissão não é apenas repetir que Jesus existiu, não é apenas dizer que Ele foi um grande homem. O verdadeiro Espírito de Deus continua conduzindo as pessoas a reconhecerem, a se submeterem a quem Jesus realmente é. E isso é o Filho de Deus que se fez carne. Eu quase pedi para vocês cantarem a música da Nívia Soares. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas aí é um outro texto bíblico, né? É Pedro. Quando a gente chegar lá para estudar Pedro, a gente canta. Que ressuscitou em Romanos, lá, Romanos capítulo 1, versículo 4. É o Jesus que continua restaurando, renovando as nossas vidas, apesar dos nossos pecados. É o Jesus que voltará como rei. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que transforma. Esse é o Cristo das Escrituras. Tem uma série, e eu conversava ali com o pessoal agora há pouco, que é baseada, é uma série de televisão, né? Hoje é até perigoso, quando você fala que está no streaming, a série fica mudando, né? De um streaming para o outro, né? Mas ela é baseada numa série de livros famosíssima do escritor chamado Neil Gaiman, chamada Deuses Americanos. É uma série muito interessante. Nela, somos apresentados a uma dinâmica onde os deuses só têm poder quando eles são adorados. Isso, todo e qualquer deus de toda e qualquer cultura que já existiu, do passado, do presente.
E aí ele traz, assim, uma história que é completamente louca, porque você vê deuses que foram apresentados no passado, por exemplo, da mitologia nórdica, né? Que o pessoal só conhece o Thor da Marvel, né? Mas o Thor lá da mitologia nórdica, que era bem pior da Marvel, né? Ele tem um monte de história, só que aí ele aparece nos dias atuais como se ele fosse fraquinho, porque quase ninguém acredita mais. Mas não posso negar que a forma como ele desenvolveu a história é simplesmente genial, porque ele consegue relacionar os deuses do passado e toda a idolatria do coração humano no passado à vida que a gente tem nos dias atuais, e como a gente continua adorando nos dias atuais outros deuses. E é nesse contexto que em um determinado momento lá dos livros, ele apresenta, e da série também, toda uma multidão de Jesus Cristo. Isso aqui me pegou muito forte. Se você não chegou nessa parte da série, depois procura. Ele vai apresentar, chega uma hora que eles viram um para o outro, e é até interessante, porque eles falam assim: isso significa que nós precisamos daquele que ressuscitou dos mortos. Aí eu até estava assistindo com a Thaís, a gente se olhou assim, aí fala: ah, é? De quem nós precisamos? Precisamos de Jesus Cristo. Aí eu falei assim, aí a parte, né, do nosso coração fala assim: oh glória, vai entrar o evangelho no negócio. E aí o outro personagem vira e fala assim: mas de qual Jesus Cristo você está falando? E aqui, se você parar para refletir, é exatamente isso que acontece. Só a gente parar para pensar qual é o Cristo que está lá no nosso coração quando a gente ora. Talvez seja um dotado de características e costumes totalmente europeu. Branquinho, cabelo lisinho, olhos claros, bonitinho, né? Andava no sol, mas não se queimava, porque ele era divino. Era o primeiro protetor solar, especial, né? Belo, nossa, belo. A Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura, mas quem se importa com o que está na Bíblia? Ou um outro Jesus africano, ou ainda um Jesus asiático, ou um Jesus mais latino, né? Com gingada, uma coisa mais... Ele mostra que existe sim no coração de cada idólatra um tipo de Jesus Cristo, um Jesus para cada público, um Jesus que atende cada desejo de cada coração, e é exatamente esse o problema dos nossos dias. Todo mundo fala de Jesus, mas muitas vezes é um Jesus que não tem nada a ver com as Escrituras. Não é qualquer Jesus que salva, é isso que João está falando. Não é qualquer Jesus que é digno de honra, de glória, de louvor. Não é qualquer Jesus que chama você a viver uma vida de adoração. Os cristos que são apresentados nessa história aí dos deuses americanos são fragmentados, são moldados pela fé utilitária. É uma fé sim subjetiva que cria um Cristo tão pessoal, que ele é só mais um produto da cultura. Ou seja, há algo que leva as pessoas a consumirem só o que os seus próprios corações querem. Versões esvaziadas, enfraquecidas, distorcidas, reflexo de um mundo que projeta seus desejos ao invés de olhar para o que é verdade. Em contraste com isso, o Cristo reconhecido pelos nossos irmãos João, Pedro, Paulo, não é produto da imaginação humana. O Evangelho em si é algo que desafia a nossa razão. Como um Deus poderoso e absoluto se entrega para morrer? Ele não precisa fazer isso, mas a revelação suprema do Deus vivo é esse ser que abre mão da sua glória. Ainda assim, Ele é eterno, é um Deus que Ele encarna para viver as nossas necessidades, para viver no nosso meio, é um Deus que Ele se percebe, Ele se permite ser crucificado, que morre e que ressuscita, e que de lá sai entronizado. Não é um ídolo que se ajusta às necessidades do coração do mundo, mas é um Senhor que confronta e segue confrontando com poder, com graça, com verdade, com autoridade, autoridade que vem da própria palavra de Deus. Na prática, o que João está dizendo é: se uma mensagem, uma revelação, um culto ou um líder tira Jesus Cristo do centro, alguma coisa está errada, por mais que seja muito boa. E isso vale para o nosso contexto cristão brasileiro do século XXI.
Há mensagens que continuam falando sobre Deus, mas não falam sobre pecado. Falam sobre bênçãos, mas não apresentam a cruz. Ensinam um alto amor que nem bíblico é. E ainda diz que é porque para eu amar o irmão, eu tenho que me amar primeiro. É porque você leu errado. O texto bíblico não manda você se amar em momento nenhum. O que o texto bíblico garante é que você se ama, mesmo quando você não age dessa forma. Por isso que a ordem é amar o outro como você se ama, mesmo quando você finge que não se ama. É entender que Jesus Cristo continua sendo digno de honra, glória, de louvor, adoração, que Ele deve ser obedecido como Senhor, mesmo quando você não quer, mesmo quando você não se sente bem para isso. Paulo já havia advertido Timóteo, o jovem Timóteo, sobre esses tempos difíceis. Ele diz que dias em que muitos ouviriam doutrinas de demônio, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e não mais suportariam a sã doutrina. E ele ainda engata, olha que coisa incrível, parece que ele já sabia, como se o Espírito Santo estivesse conduzindo ele a escrever essa carta. É isso mesmo que eu estou dizendo, tá, irmão? O Espírito Santo conduziu ele. Preferindo o mestre que lhes dissessem o que querem ouvir. Está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. O critério para Paulo, o critério para João, eram critérios claros. Sabe qual é? É cada um de nós, enquanto igreja do Senhor, entender a urgência de responder: quem é o Cristo Senhor da sua vida? Quem é Jesus Cristo para você? E aqui está um perigo atual. Muitos querem esse Cristo adaptado à nossa realidade. Um Cristo casamenteiro. Vamos casar, gente. Vamos casar. Casar é a melhor coisa do mundo. Eu preciso te dizer, meu irmão, se você fala esse negócio, casar é muito bom. Mas Jesus fez todo mundo para ser psicólogo? Ser psicólogo é bom. Jesus fez todo mundo para casar? Não. Jesus não fez todo mundo para casar. Paulo, inclusive, vai dizer sobre isso. Que, inclusive, se você quer servir ao Senhor, é melhor até que você nem case, para você poder se dedicar integralmente à obra. Como é que eu vou viver dizendo para todo mundo que o que Deus tem? Não, Deus tem um varão para você. Aí eu lembro, né, que o texto bíblico fala, quando o profeta faz a profecia e não se cumpre, a gente faz o quê? Arrasta ele para fora do arraial e apedreja. Mas essa parte ninguém quer cumprir, né? Complicado. Um Cristo que ele é tão adaptado que hoje em dia faz muito mais sucesso um Cristo coach, um Cristo político. Um Cristo político, então, caramba, toda hora aparece aí, ou um Jesus que é da esquerda, porque, né, temos que olhar para a vida comum, aí se é vida comum, é comunismo, ou um Cristo da direita, porque se é Cristo ele vai olhar para o mérito, pelo amor de Deus, mérito, sério mesmo que você vai meter essa? Um Cristo espiritualista, um Cristo que cabe num post de autoajuda, num rio de motivação. Mas se o ensino não apresenta o Cristo que veio em carne, morreu em nosso lugar, que ressuscitou para voltar ao seu trono, esse ensino é falso, por mais bonito, por mais sensível, por mais emocional que ele pareça. E é por isso que João é tão direto: quem não confessa Jesus, não procede de Deus. Ele não está falando de uma frase que você diz, mas de uma convicção capaz de transformar o nosso coração. A verdadeira espiritualidade não é medida pelas nossas sensações. Ela é medida, sim, pela expressão da nossa fidelidade ao Cristo. Que Cristo? O Cristo das Escrituras Sagradas. A pergunta é, de novo, quem é Jesus na sua fé? Será que o Jesus que você tem acreditado não é apenas um símbolo? Algo que você aprendeu a botar no seu chaveiro para te garantir proteção? Será que ele não é um recurso para você se valer? Ou de fato ele é o Jesus Cristo Senhor da sua vida? Será que o seu Jesus não é apenas mais uma espécie de amuleto mágico? Uma espécie de gênio da lâmpada, que quando você precisa, é só você fechar os seus olhos, se conectar com Ele e falar: eu quero ganhar na Mega Sena. Tu sabes, ó Deus, o quanto eu preciso do dinheiro da Mega Sena.
O Jesus da Bíblia é o próprio Deus encarnado e nada tem relação com nenhum desses outros Jesus que são expostos aí. Nenhuma relação com esses subprodutos mercadológicos que são chamados de Jesus Cristo. E é aqui que mora a grande distinção, irmão. Os filhos de Deus possuem um agir sobrenatural em seus corações, pois, por mais que sejam sim seduzidos, que é a preocupação de João, eles ouvem a voz do verdadeiro pastor, e o verdadeiro pastor aqui não sou eu. Assim como o verdadeiro pastor não era João escrevendo a carta. O verdadeiro pastor era Jesus Cristo, o verdadeiro. O verdadeiro pastor fala através de João, através de mim, e a ovelha do Senhor responde, reage. E isso nos leva ao ponto 3. O mundo ouve o mundo, os filhos de Deus ouvem a verdade. O mundo ouve o mundo, os filhos de Deus ouvem a verdade. Quem é de Deus, curte e compartilha, amém? Olha lá, irmão, quem é de Deus, ouve a voz de Deus, e a voz de Deus está onde? Nas Escrituras Sagradas, iluminadas pelo Espírito. A verdade, ela não muda, por mais que o Brasil mude, por mais que a sua vida mude, a verdade não muda. O mundo vai continuar te oprimindo com novidades de vida. A ciência vai continuar mudando. As opiniões pessoais vão mudar. Mas a palavra de Deus, essa, permanece para sempre. Independente de você gostar ou não dela. Não somos chamados a adaptar o Evangelho para agradar o mundo. Somos chamados a permanecer na verdade, mesmo quando essa verdade confronta os nossos afetos, mesmo quando essa verdade confronta as nossas tradições pessoais. Irmão, João está repetindo diversas vezes, de diversas formas. Existe um contraste inevitável entre os que são de Deus e os que ainda pertencem ao sistema desse mundo. E esse contraste é revelado diante da voz de Jesus Cristo, da voz que cada um desses grupos prefere ouvir, porque quem é de Cristo, ouve a sua voz e segue. Quem é do mundo, vai continuar preferindo seguir a voz do mundo. Os que são de Deus, reconhecem a voz de Deus, e essa voz está onde? No que o pastor fala só? Não. Tem que estar no que o pastor fala, mas precisa emanar das Escrituras, não em sentimentos subjetivos, eu senti que veio de Deus, nem nas tendências da época, nem na força de tradição humana. A verdade de Deus é eterna, imutável, infalível, viva, é poder de Deus encarnado. Já o mundo muda, a cultura muda, a ciência muda, porque eu mudo, você muda. Até a moda teológica muda. Para você olhar para trás e você ver como isso acontece tão facilmente. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Grandes homens ao longo da história têm nos alertado sobre isso. E eu pensei em citar até uns mais antigos, mas até para a gente encurtar hoje, o queridíssimo pastor Tim Keller, que hoje está cultuando o Cordeiro lá na glória, dizia que se o seu Deus não te contradiz, talvez o Deus que você adora seja apenas uma versão de você mesmo. Que cajadada, hein? Bem dada essa aqui. E isso é um alerta necessário para todos nós hoje. Não importa se vivemos de uma tradição mais carismática ou de uma tradição mais histórica, todos somos tentados a moldar Deus a nossa imagem e semelhança. E o que a Escritura está dizendo é para o processo ser ao contrário. A tradição que idolatra o passado e segue repelindo tudo que é novo, não, isso aí é heresia, vamos ficar aqui só no que sempre deu certo. Ar-condicionado na igreja, isso aí vai tirar a concentração dos irmãos. Os crentes viveram tantos séculos sem ar-condicionado, no calor, com culto em pé, por que a gente bota banco hoje? Na sinagoga, no tempo de Jesus, não tinha banco não, tu sabia dessa, irmão? Tinha não, tinha nada de banco não.
Está reclamando porque de vez em quando dá uma falha do microfone aí? Também não tinha não, nada disso. E tem gente que age exatamente dessa forma, repelindo tudo que é novo. Assim como a gente também vai encontrar o oposto disso. Pessoas que se apegam a qualquer modismo, que adoram a inovação e que abandonam as raízes por qualquer coisa. Ambos caem no mesmo erro, ignorar a verdade revelada e seguir aquilo que agrada mais aos seus afetos pessoais do que a vontade revelada do Senhor. Outro homem de Deus, o pastor Hernandes Dias Lopes, diz com toda sabedoria: a Bíblia não precisa ser atualizada. Esse mesmo, isso aqui é refutando aquele pastor que disse que tinha que atualizar a Bíblia. Ele disse o seguinte: a Bíblia não precisa ser atualizada. Quem precisa ser transformado somos nós. Nós precisamos ser transformados. E essa transformação começa com uma decisão firme nossa. Não ajustar o Evangelho ao mundo, mas ajustar o nosso coração à verdade revelada de Deus. Isso não nos torna melhor do que os outros, só nos torna responsáveis pelas escolhas que fazemos. A verdade, quando nos confronta, é a mesma palavra que vai nos curar, mesmo que isso doa. Por isso, precisamos ser uma igreja que ouve a voz do Espírito de Deus nas Escrituras, uma igreja que não se feche em tradições, é assim porque nós somos IPB, mas também não pode ser uma igreja que vai com qualquer vento de doutrina, uma igreja que seja humilde para aprender, corajosa para permanecer e que seja acima de tudo fiel para ensinar, porque no fim, o que nos define como filhos de Deus não é o rótulo denominacional, não é o estilo de culto que vai nos levar para o céu, mas a disposição de ouvir e obedecer à vontade de Deus com reverência e com amor. Estou concluindo já. A linha entre o espírito da verdade e o espírito do erro nem sempre vai ser claramente desenhada com cores fortes para que você possa identificar. Muitas vezes ela vai sim se esconder nas pequenas trocas, quando sem perceber substituímos Cristo por outra fonte de segurança, outro conforto, outra direção, e isso acontece em todos os exemplos anteriores que eu dei. Pode ser sim na denominação, pode ser sim na sua igreja local, pode ser sim no seu marido, na sua esposa, no seu trabalho, no dinheiro, em tantas coisas. Pode ser a voz da cultura, pode ser uma tradição vazia, uma experiência marcante, ou até mesmo a nossa própria voz de razão pessoal, aquela que você ouve em momentos mais difíceis, sabe? Mas João nos lembra, Cristo é a única verdade, e o Espírito da verdade sempre nos conduzirá de volta a Jesus, não existe outro caminho certo. Se você já tem caminhado com Jesus, esse texto vem não só para te confrontar, mas te reforçar, te encorajar, dizendo, você não está sozinho. Aquele que está em você, palavras do próprio João, é maior do que qualquer engano que ronda esse mundo. Então nós somos chamados de novo a permanecer firmes com os olhos fixos em Jesus Cristo. Porém, meu irmão, se você continua se percebendo confuso, incerto, se você ainda se sente meio em dúvida, meio seduzido por algo, que você até reconhece que pode ser duvidoso, você não precisa se desesperar, você não precisa arrancar cabelo, fazer jejum e, sei lá, qualquer propósito desses doidos aí. A boa notícia é que se você percebe, é sinal que você tem ouvido a voz de Jesus e que chegou a hora de retornar. Então ainda tem esperança, o Espírito de Deus ainda fala, e a palavra ainda brilha como lâmpada para os pés de todos aqueles que servem a Jesus. Então a todos nós, irmãos, fica o exercício diário de examinar todos os espíritos. Você não pode fazer coisas e depois dizer simplesmente que não sabia. Você precisa provar todas as coisas, testar todas as coisas, e isso não com arrogância, pelo amor de Jesus, mas com humildade, com fé. Precisamos rejeitar, uma vez que a gente avalia as coisas, rejeitar qualquer evangelho que tire Cristo do centro. Precisamos voltar às Escrituras Sagradas, sabendo que ela é a única rocha segura.
Palavras mudam de contexto. Cultura, a gente já falou aqui. Mas a rocha firme da palavra de Deus segue inabalável. E assim, irmãos, que cada um de nós entenda a importância de pedir ao Espírito Santo que nos capacite com discernimento, que Ele nos dê coragem, que Ele nos dê fidelidade para permanecer na palavra, para permanecer na verdade, mesmo quando o desejo do nosso coração for abraçado. Pois como João mesmo vai afirmar, quem é de Deus não vai ter uma fé inabalável 100% do tempo, mas quem é de Deus ouve a sua voz, e essa voz em Cristo é sempre voz de verdade, é sempre voz de graça, é sempre voz de redenção, de renovo, de recomeço. Que essa voz tenha alcançado seu coração, que você entenda do que mais do que te magoar com o que pode estar te incomodando, o chamado do Senhor é viver novidade de vida com Ele, todo santo dia, para a glória e honra do nosso Senhor. Convido você a fechar os seus olhos.